bem com vocês? Como é que vocês estão? E hoje eu trouxe a Clarice Kuhn, a minha especialista, minha agrônoma pessoal. Eu agradeço a vocês por vocês terem gostado do vídeo lá, de saber qual a diferença entre fungicida e inseticida, o qual a Clarice fez comigo. Teve um retorno maravilhoso, quero agradecer vocês imensamente. E hoje trouxe ela novamente para estar identificando e passando para vocês uma coisinha que eu achei no fundo do vaso. Vocês já se depararam com uma espuminha amarela no fundo do vaso? Isso é um fungo, é uma bactéria. Vocês sabem como proceder? O que essa espuminha causa na planta? Se você não sabe, venha comigo que hoje a Clarice Kuhn vai estar esclarecendo tudo para você. Hoje vamos estar falando de algo que apareceu nesse vaso, que tem o aspecto de fungo, mas não é. Tá, eu tenho essa Echeveria rubra, ela estava enorme, dá para perceber por essa folha, a roseta dela estava enorme, já precisando fazer a troca de vaso, mas como eu estava sem tempo, deixei ela lá por um tempo. Quando fui dar uma fiscalizada, vi que a roseta está diminuindo. Achei estranho e fui fazer a vistoria, pega para mim, Clarice, do fundo do vaso, aonde eu me deparei com essa espuminha amarela. Isso é um fungo ou não é? Explica para nós, Clarice. Então, pessoal, a Elaine me chamou para dar uma olhadinha nessa estrutura que apareceu no fundo dela, que tem bem um aspecto de fungo. E aí a gente foi pesquisar, estudar, saber do que se tratava. E isso aqui que apareceu no vaso dela é o que a gente conhece popularmente como bolor limoso ou fungo mucilaginoso. Entretanto, apesar do nome se referir a fungo, isso aqui não é um fungo em aspectos biológicos. Isso, na verdade, é um protista, tá? Então, apesar do nome remeter a fungo, isso não é fungo. Ou seja, não adianta tratar isso aqui como fungo porque não vai resolver. Não adianta usar fungicida porque não vai resolver, porque não é fungo. Isso, na biologia, pertence aos protistas. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho melhor o que é isso daqui que a gente tá falando. Tá bom, Clarice, mas me diga uma coisa. Como surge esse protista, esse fungo que não é fungo no fundo do vaso? Por que causa isso? E por que, após eu encontrar esse parasita, vamos dizer assim, um parasita? Ele é na verdade, ele não está parasitando a planta em si, né? Eu já vou explicar, mas ele é um micro-organismo, na verdade, que traz, vamos dizer assim, as atividades dele, acaba trazendo danos à planta. Tá, então ele acaba trazendo danos à planta, então não faz bem a planta manter esse micro-organismo no vaso. Isso. Então explica melhor, que a gente daqui para aprender, e eu fiquei muito assustada quando eu me deparei com isso no fundo do vaso, que a minha rubra estava diminuindo, que era para ela estar desse tamanho. Olha só, essa aqui é uma que tá saudável, na cuia 21 está enorme. Eu iria estar trocando essa por uma cuia maior, mas ela começou a diminuir e eu fiquei assustada, né? Pensei que era algum fungo ou alguma bactéria que poderia estar atrofiando o crescimento da minha rubra, da minha Echeveria. Então, essas estruturas aqui que se parecem com fungos, mas não são, no aspecto normal, a gente não enxerga. São seres microscópicos. Aqui, eles estão na forma macroscópica. Eles formam essas massas mucilaginosas, bem parecida com gelatina, sobre matéria em decomposição. Ou seja, esse vaso, esse seu substrato, Elaine, ele era um substrato rico em matéria orgânica. E esses micro-organismos ou vieram pelo ar ou já estavam aqui nesse substrato e eles começaram a se proliferar.
E quando essa massa gelatinosa surge, é característica de que eles já se utilizaram de praticamente toda a matéria orgânica que tinha aqui disponível. Ah, tá. Esse tipo de micro-organismo, que é um protista e não um fungo, eles se alimentam de fungos, leveduras e bactérias que estão aqui no substrato. Tá. Certo? Então, a gente pensa, se eles são fungos, se alimentam dos fungos, é coisa boa. Sim e não, porque daí o que acontece? Quando eles já se utilizar de tudo que tem aqui no vaso, essa massa mucilaginosa, que dá o nome, né, popular de fungo mucilaginoso, fungo bolor limoso, o que acontece? Tá vendo, ó? Aqui esses são os buraquinhos da drenagem. O que acontece? O substrato da planta, as raízes da planta não conseguem mais respirar. Como eles decompõem, então eles se utilizam dos nutrientes que iriam para a planta. E da mesma forma, quando a Slane rega, aqui embaixo está trancado, não sai mais água. Então ocorre podridão de raiz, uma série de outros problemas que podem acarretar a existência disso aqui. Então, gente, quando surge isso daqui, o que é que tem que ser feito? Não existe um fungicida, um inseticida, como quando tem cochonilha, quando tem fungo. Isso aqui é só destorroando, limpando toda a raiz, trocando o vaso, né? Depois esse vaso pode ser utilizado, depois que você desinfetar ele tudo. Com água sanitária, né? Isso. Então, aqui para resolver o problema é fazendo a troca do substrato e a limpeza das raízes. Como a Clarice falou, né, esses protistas, eles se proliferam e acabam tomando conta de toda a raiz, evitando que a planta absorva os nutrientes e as regas, né, também possam ser hidratadas. E vocês podem perceber que esse torrão está bem contaminado, já estava subindo esses protistas, esses esporos. O correto é retirar todo, destorroar a planta, né, descartar todo esse substrato, lavar ela e replantar. Mas eu vou optar pelo método de decapitação. O que eu vou estar fazendo? Acabei de passar álcool 70, desinfetando a minha ferramenta, que é uma ferramenta velhinha, mas eu gosto muito dela, né? Eu vou estar fazendo a decapitação desta planta, para ter o mínimo de contato, de contaminar outras plantas possíveis. Como é que eu faço a decapitação? Eu vejo bem certinho onde está o caule, né, dela, onde eu vou fazer a decapitação e vai ser um corte único. Olha só. Está bem limpo, no caso aqui a sujeira do corte, né? O que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando a canela em pó e vou estar colocando sobre este ferimento, para estar selando, né? Cicatrizando esse ferimento. Para quem não sabe, canela em pó é um fungicida natural, né, Clarice? Sim, é um fungicida, um bactericida, e quando a gente faz a decapitação, o risco de infestação por esse tipo de micro-organismo é muito grande, porque é uma ferida aberta. Então a gente tem que dar um jeito de esterilizar e de... É um ferimento como se a gente cortasse a mão, né? Isso, e a canela serve pra gente passar para selar, para não entrar fungos através desse corte. Esse torrão com as pedrinhas, o vaso eu vou lavar, né? Esse vasinho aqui eu vou estar lavando para mim estar reutilizando, eu não vou jogar ele fora. Esse torrão vai ser descartado, porque não pode, esses esporos, eles podem estar contaminando outras plantas e não é essa a nossa intenção. Vou até passar um pouquinho aqui de álcool 70 na mão para mim estar manuseando novamente. O que eu vou estar fazendo? Agora eu estou adepta aos vasos brancos, né? Como eu falei, o vaso branco ele não esquenta muito, ele ajuda a manter o substrato um pouco úmido, mas no verão não vai cozinhar
as raízes da minha planta após rega. Estou fazendo uma drenagem com argila expandida. Eu gosto de fazer com o carvão a drenagem do fundo do vaso, mas no momento eu estou sem e eu preciso fazer a drenagem. De qualquer vaso a gente precisa estar fazendo a drenagem. Vou estar usando o substrato terra roxa. Como já falei em outros vídeos, na minha coleção eu utilizo muito o substrato terra roxo, ele é muito bom. Na composição dele, deixa eu trazer aqui pra vocês. Na composição dele, ele tem casca de arroz, tem perlita, tem vermiculita, tem tufa, tem o condicionador de solo. Ele é muito rico e muito drenável, né? Então eu vou estar enchendo o vaso e vou plantar diretamente no substrato terra roxa. Substrato colocado no vaso, não vou encher até a borda, tá? Vou deixar até essa medida, por quê? Porque a planta vai crescer e conforme ela vai crescendo eu vou repondo o substrato. O que eu vou fazer? Vou estar apenas colocando a minha suculenta, vou tirar essa folhinha que já tá amarela, vou estar colocando a minha suculenta no centro e ela não vai receber a rega até começar a soltar raiz. E aí, daqui uns dias a gente volta pra mostrar ela, né? Isso! No próximo vídeo eu venho fazer a atualização dessa bonita pra vocês. Espero que ela já esteja deste tamanho, né? Bem grandona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que sirva para vocês também tá tirando a dúvida, né? O que é fungo e o que é um protista, para vocês quando estiverem se depararem com esse funguinho amarelo, essa espuminha amarela, bolor. Esse bolor, né? No fundo do vaso, não se assustem, tá? Ele não faz bem e também não faz tão mal assim, mas você já sabe como proceder para estar recuperando a sua suculenta.